22ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, um dos maiores eventos da América Latina, e vem trazendo o que há de mais moderno para o setor agrícola, com informações, tecnologia e inovação. Daniele, obrigado novamente pela disponibilidade, pela presença. Então, lhe passo a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, Pedro, o pessoal, o convite. É uma honra estar hoje aqui fazendo essa palestra, sucedendo o professor Paulo Regis, que foi meu professor na faculdade. Eu não tenho a experiência que ele tem, eu tenho 10% do tempo dele, dos 50 anos dele, eu tenho 5 hoje trabalhando com melhoramento. Espero, então, quando eu estiver completando os 50 anos, está dando show também, não está dando uma palestra, mas, por enquanto, vamos construindo esse caminho, pessoal? Então, vou fazer uma conversa hoje, relacionada à genética IRGA, o que a gente tem, a história dela, o que a gente tem disponível, e também falar do nosso novo lançamento, que é o IRGA 426, na versão Clearfield. Falando, então, um pouquinho da história, da genética IRGA dentro da história da orizicultura gaúcha, eu começo mostrando, então, para vocês esse gráfico aqui, onde a gente tem, na linha azul, a área semeada e, na linha amarela, a produtividade. A gente pode ver que a gente tem esse histórico, desde 1930, tanto de produtividade quanto de área, e a criação do IRGA, ela aconteceu em 1940, mas a estação experimental do IRGA, ela foi criada um ano antes da instituição, porque ela fazia parte, então, de um grupo de produtores que perceberam que o Rio Grande do Sul tinha condições de cultivo para o arroz e começaram a trazer, então, cultivares de outros países e testar lá na estação. Então, a partir da criação do IRGA, a gente começa a ver que a cultura ela tem um crescimento tanto em área quanto em produtividade. No final da década de 1960, mais precisamente 69, foram lançadas as principais cultivares, as primeiras cultivares IRGA. E, a partir daí, a gente tem alguns marcos históricos dentro dessa história. Começando, então, com o lançamento da BR-IRGA 409, que até hoje é a nossa cultivar referência em qualidade, e ela foi lançada em 1979, há 43 anos atrás, e nós ainda temos uma área dentro do estado semeada com essa cultivar. Depois, temos como marco o 417, que segue nessa mesma linha. Ele foi lançado em 1995, se eu não me engano, que também carrega essa questão de qualidade, só que ele também agregou uma maior produtividade. Falando, então, e ele também, até hoje, ele segue sendo semeado. Outro marco, então, histórico que a gente tem é o lançamento do IRGA 426 CL, a primeira cultivar Clearfield do país, então, foi lançada pelo IRGA, e hoje, a gente tem uma área de cultivares Clearfield que ocupa 90% da área semeada, então, no estado de arroz, sendo o nosso principal sistema de controle de plantas daninhas na cultura do arroz. E depois, a gente tem o marco do lançamento do IRGA 424. O 424, como todo mundo sabe, ele é referência em produtividade. Hoje, todos os programas de melhoramento
né, tem como testemunha, inclusive, cultivares como híbridos, tem o IRGA 424 como testemunha, e todo mundo busca hoje superar o 424. E quando ele veio, então, na versão Clearfield, que a gente que foi denominado na época como RI, ele passou a ocupar grandes áreas, então, no estado. Falando um pouquinho, então, de como se comportou aqui, a gente tem um histórico das últimas 17 safras, onde somente em 6 safras, né, que pegou o período ali de 2010 a 2015, o estado não teve pelo menos 50% em cada área semeada com as cultivares IRGA. Esse ano, né, a gente teve um total quase de 67% da área com genética IRGA no estado. Entre, então, as cultivares mais semeadas, a gente tem o 24RI, que somente ele já ultrapassa os 50% da área semeada, chegando a quase 55%, e somado ao segundo mais semeado, que é o 431, a gente chega, então, a um total de 65% somente entre essas duas cultivares. Aqui na região central, a gente tem como a cultivar mais utilizada, né, entre todas o portfólio que tem disponível no mercado, o IRGA 424 e o 431. Somando, então, aqui na região central, quase 55% de genética IRGA. A regional que mais semeia, que tem mais participação, né, das cultivares IRGA, é a fronteira oeste, que chega a ocupar uma área com 88% das cultivares desenvolvidas pelo IRGA. Falando rapidamente o que a gente faz dentro do programa de melhoramento genético, nós temos diferentes linhas de pesquisas que desenvolvem linhagens e cultivares convencionais, a gente chama de convencionais, que são aquelas que não têm tecnologia embarcada, né? A gente precisa dessas cultivares para estar preparado para futuras tecnologias e poder embarcar, então, nessas cultivares. O desenvolvimento de linhagens adaptadas a baixas temperaturas, que é um programa que a gente desenvolve em Santa Vitória do Palmar. Esse programa, então, a gente busca linhagens que são mais adaptadas ao frio, mas também elas têm que ser adaptadas às outras regiões do estado. E o desenvolvimento de linhagens e cultivares resistentes a herbicidas. Hoje, então, trabalhamos com um convênio com a BASF, onde é produzido tanto linhagens e cultivares para o sistema Clearfield, quanto para o sistema de arroz Provisia. O sistema de produção Clearfield, ele basicamente, né, utiliza cultivares resistentes aos herbicidas das classes das imidazolinonas, e ele foi desenvolvido através de uma mutação, e essa mutação, então, a gente introduz, por melhoramento convencional, nas nossas linhagens, nossos cultivares. O fato do arroz, na verdade, as plantas daninhas, de modo geral, elas são as principais pragas em várias culturas. O que diferencia é que no arroz, quanto mais próxima, na verdade, da tua planta cultivada for a planta daninha, mais difícil vai ser o controle. E o arroz, o problema é que a nossa principal planta daninha é exatamente da mesma espécie do arroz. E isso, então, dificulta muito, né, o controle de plantas daninhas. E essa questão no sistema Clearfield resgatou, então, a possibilidade da gente controlar o arroz daninho e resgatou muitas áreas, então, que já estavam infestadas. Por isso que hoje a gente tem 90% das áreas com
essa tecnologia, então, semeadas com essa tecnologia. Só que, como a gente sabe, né, os princípios, a natureza e os princípios, a gente deveria rotacionar os princípios ativos. E a gente teve uma dominância, então, muito rápida do sistema Clearfield. E isso acabou selecionando naturalmente plantas, né, resistentes também a esse sistema. E agora a gente tem uma nova tecnologia que está vindo por aí, que é o sistema Provisia, que são as plantas, elas vão ser resistentes, né, também, tudo por mutação e melhoramento convencional. A tecnologia, né, foi desenvolvida por mutação e a gente faz a introdução nas nossas cultivares por melhoramento convencional. Eles são, então, as plantas são resistentes a outro princípio ativo, que são os herbicidas inibidores de ACCase. Com isso, tendo essas duas tecnologias, a gente visa, então, ainda mais a sustentabilidade do sistema. O sistema Provisia ele não vai ser um sistema tão simples, digamos assim, de trabalhar, porque ele vai ter um manejo um pouco mais diferenciado, onde vai entrar rotação de culturas, mas o IRGA, em parceria com a BASF, né, vai estar desenvolvendo toda vai estar treinando, né, seus técnicos e também passando isso para os produtores para a gente conseguir, então, melhorar essa situação aí do controle de plantas daninhas. Falando, né, em termos de o que o melhoramento genético busca, né, dentro do IRGA para a lavoura, a gente tem, né, como todos os programas, como alvo a produtividade, a qualidade, então, de grãos e a resistência a doenças. Tudo isso, né, aliado, buscando, então, maior sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, né, a gente tem que levar, a gente considera toda a parte econômica, né, e também a parte ambiental do sistema. Então, para isso, a gente desenvolve os nossos ensaios nas 6 regiões orizícolas. Então, todas as cultivares e linhagens a gente testa na metade sul, né, do Rio Grande do Sul, para essa questão da estabilidade e da adaptabilidade. A questão das doenças, principalmente a resistência, que a gente fala doenças, é resistência à brusone, que é a principal doença da cultura, sendo que a gente mantém um viveiro de brusone em Torres e um viveiro de ferro em Camaquã. E também para acelerar o processo, porque melhoramento é um processo longo, né, demorado, a gente demora em torno de 10 a 12 anos até a obtenção de uma nova cultivar. A gente ainda faz geração de inverno fora do estado, no município de Penedo, em Alagoas. Em relação ao que a gente tem hoje disponível, a gente tem em torno de 10 cultivares, então, no nosso portfólio. Muitas são pouco semeadas, mas aqui estão todas, né, para a gente ver, né, o que ainda está semeado. Como eu falei, o IRGA 417 e o IRGA 409 ainda são semeadas, principalmente na fronteira oeste. Cultivares que a gente tem disponível para o sistema CL é o 428, o 24 e o 31, e agora entrando, então, o 426 CL, que a gente tem, então, ele tanto na versão convencional, quanto agora vai entrar a versão Clearfield. Falando, então, um pouquinho, rapidamente, do nosso destaque, né, que é a IRGA 424RI. É uma cultivar que ela se destaca principalmente pelo potencial produtivo, mas o que também traz esse destaque para ela é a questão da adaptabilidade e da estabilidade. É uma cultivar que ela pode ser semeada
em todas as regiões, e ela vai muito bem em níveis baixos de tecnologia, de manejo, quanto até os níveis mais altos, né, de manejo de tecnologia dentro das propriedades. Como a premissa que eu tinha falado anteriormente é o lançamento de cultivares resistentes a doenças, essa cultivar ela foi lançada com essa característica, mas, né, devido até à pressão de seleção do patógeno imposta por essas grandes áreas, né, que a gente vem cultivando, essa resistência, então, ela foi superada, suplantada, e hoje a gente sabe que um dos cuidados que a gente tem que ter com esta cultivar é a questão da brusone. Então, a gente tem que ter um monitoramento e o controle dessa doença para essa cultivar. E a segunda cultivar mais semeada é o IRGA 431CL, que ele se destaca principalmente pela qualidade de grãos e também ele tem um alto potencial produtivo. Por ele ser de um ciclo precoce, o que a gente tem que cuidar muito com 431 é a questão da época de semeadura. A época preferencial do IRGA 431, ele vai ser na primeira quinzena ali de outubro, podendo, né, ser semeada até o final de outubro, mas a época preferencial para se atingir altas produtividades seria a primeira quinzena de outubro, sendo que ele é uma cultivar que ele é muito responsiva ao N também. Ele precisa, então, de um manejo bem feito, né, do nitrogênio, então, para a gente ter essas respostas em produtividade. Agora, então, falando do novo lançamento, o IRGA 426CL. O 26 ele foi lançado em 2010, e o 26CL ele vem, então, de um convênio de cooperação técnica entre o IRGA e a BASF. Para quem conhece o 26, né, ele está aqui bem semelhante ao 426. Ele tem essa característica de ser um pouco mais folhudo, mas ele tem muitas características, né, que eu vou mostrar para vocês que mostram as qualidades da cultivar. Essas características, então, que eu vou apresentar, elas são da média de 3 safras, né, onde a gente realizou, em 17 e 18, eram 31 genótipos que estavam em panícula por linha. A gente selecionou 17 para o primeiro ano de ensaio, ficando 11 para o segundo, e no último a gente tinha 4 linhagens para definir qual delas seria o 426CL. E a gente testou ele, então, em todas as regiões do estado, menos a campanha. A campanha a gente não tinha ensaios de VCU realizados na campanha. Então, aqui seriam os dados das outras regionais. O que a gente nota, então, entre ele e o 426 convencional é que ele tem uma estatura um pouco mais alta. Essa é a diferença que a gente vai ter deles. 3 centímetros de diferença, mais ou menos. E a questão do ciclo, que aqui, apesar de o florescimento ter ficado nessas 3 safras, né, o médio ficou bem parecido entre as duas, a gente sabe, né, a Mara está trabalhando com ele, né, já fazem 4 safras, que ele dá uns 2, 3 dias ali a mais que o 426 convencional. E outra característica, né, que o 426 ele é conhecido como pela qualidade de grãos, e ele também tem ele é visto, né, pela indústria como um grão prêmio. A gente vê aqui que o centro branco dele, né, que é algo que foi muito falado na época do lançamento do 24, ele tem, então, um centro branco bem parecido com o 26, então, sendo baixo.
E as demais características são as características que a gente busca, que é de temperatura de gelatinização baixa, amilose alta, né, para dar essa característica de cocção que o brasileiro tem, no gosto do brasileiro. E a questão, né, de rendimento de grãos inteiros também, ele vai bem. Em relação, então, à Bruzone, durante o desenvolvimento dessa cultivar, a gente percebia que tinham linhas, né, moderadamente suscetíveis, que vocês podem ver aqui nessa foto, onde num estágio assim bem ainda de vegetativo já apresentava, né, manchas, e o IRGA 426CL bem sadio. Então, ele é classificado como moderadamente resistente na folha, e na panícula ele é classificado como resistente. Na verdade, em termos de resistência, avaliada no viveiro de Bruzone, lá em Torres, hoje é o que a gente tem de mais resistente, seria a nossa cultivar 26 e também agora a versão do 426CL. Em relação ao vigor, isso é uma característica que se diferencia, inclusive, agora das nossas cultivares que estão sendo mais semeadas, né, o 24 e o 31, que eles apresentam um vigor inicial mais baixo. O vigor inicial ele não é determinante para a produtividade e nem ele é uma característica que o melhoramento usa para excluir ou selecionar, né, novos genótipos, mas quando a cultivar apresenta esse tipo de característica, é uma característica bem-vinda, né, porque a gente pode usar desse vigor para fazer, por exemplo, um controle, né, mais eficiente, inclusive de plantas daninhas, porque ele vai fechar a linha mais rápido, né, e ajuda, então, nesse controle. Aqui eu tenho como exemplo o BRS Pampa CL, não sei se todos conhecem, mas é uma cultivar que é conhecida, né, por ter um vigor inicial alto. O IRGA 431CL e o IRGA 426. Então, a gente vê aqui que ele não se diferencia muito da BRS Pampa. Na verdade, a BRS Pampa ele apresenta um vigor um pouquinho mais alto, mas também o IRGA 426 ele está indo, tem um vigor também bem alto. Essa foto aqui é ali na estação, em Cachoeira, onde a Mara, então, estava trabalhando com essas cultivares no ensaio de VCU. Em relação ao atraso de colheita, a gente sabe que o 431, quando ele foi lançado, a gente sempre costuma falar, tem que cuidar. Essa é uma cultivar que a gente tem que ter um cuidado com ela em relação ao atraso de colheita. Se tiver mais de uma cultivar semeada na área e o 431CL estiver pronta para colher, dê preferência para tirar essa cultivar, para a gente não perder, então, em rendimento de grãos inteiros. A cultivar IRGA 426CL, ela vem se comportando muito bem, né? Onde a gente pode dizer que ela tem o mesmo comportamento, então, que o 424RI, né? A nossa testemunha positiva é o 17, que é considerado resistente, e o BR IRGA 410, que é considerado suscetível. Mas a gente tem, então, ela aqui considerada como moderadamente resistente, junto, então, aproximando, né, o comportamento do 424RI. Em relação, então, aos testes de panela, cocção, a gente vê que ele se enquadra, né, bem semelhante ao 426. O 426, nesse ensaio, ele foi superior, mas tanto o 31, o 17, quanto o 26CL, eles apresentam, então, uma excelente qualidade de grãos. Então, o 426CL ele vai ser incluído, então, nesse grupo aqui
possivelmente pela indústria, né, em relação à qualidade de grãos. E o mesmo também aconteceu na safra 2021, onde ele não diferiu, então, do 426. Em relação a dimensões do grão, esse é mais por curiosidade mesmo, o 426, esse é o 426CL, né, que ele tinha a denominação de 42615. Ele é muito semelhante, então, ao grão do 26. E aqui, para comparar, né, o grão do... essa aqui está a mesma foto. São dois grãos, então, eles são bem parecidos, né? Então, eles apresentaram as dimensões muito parecidas. Agora, falando em termos de produtividade, o que a gente ganha nessa cultivar em relação ao 426 convencional, pelo que a gente está vendo, é o potencial produtivo. Ele tem apresentado nas safras um melhor potencial produtivo que o 26 convencional. Então, aqui, pelo teste de Scott-Knott, a gente separou em grupos, né? Podemos dizer que, dentro dos nossos ensaios, nesses 3 anos, o 431 é o que apresenta o maior potencial, seguido pelo 424, e depois, num grupo que entraria o 426 e o guri. E o 400, então aqui ele diferencia em produtividade em relação ao IRGA 426 convencional. E por último, né, dentro das nossas testemunhas, o Puitá. Como que foi então esse comportamento, né? Na fronteira oeste, ele produziu 18 sacos a mais, na média então dos 3 anos que o IRGA 426 convencional. Esse aqui é o destaque que a gente tem em termos de potencial produtivo na fronteira oeste, para o IRGA 426CL, onde ele apresentou na safra 2021 quase 14.600 toneladas de produtividade. Em relação, então, à PCI, né, realizada em Camaquã, a produtividade nas 3 safras foi de 7 sacas a mais para essa cultivar. Aqui em Cachoeira do Sul, né, região central, a produtividade, então, nos anos, ela foi de 10 sacas a mais. E na estação lá, que representa a PCE, em Cachoeirinha, 6 sacos a mais. Somente, então, em Santa Vitória do Palmar, ele teve um desempenho inferior ao IRGA 426 convencional, ficando, então, 5 sacos a menos. Numa média, então, das safras em todos os locais, em todos os anos ele apresentou uma produtividade mais elevada que a cultivar convencional. Esse ano, então, na safra 2021-22, a gente não teve ensaios de rendimento, né, com esta cultivar, porque já estava selecionada a linhagem, né, e a gente, então, começou a trabalhar em outros ensaios de manejo, e também a gente tem as nossas parcelas demonstrativas, que a gente chama de PDs, que são áreas um pouquinho maiores do que as parcelas, e que a gente coloca, né, algumas testemunhas e também as nossas linhagens elites, para, então, colher uma área um pouquinho maior e ver o comportamento. Nas parcelas demonstrativas, então, o IRGA 426CL, ele apresentou a produtividade superior ao 26 em todos os locais, sendo que essa diferença foi de quase 1.700 quilos a mais do que a convencional. E também, comparando com as cultivares IRGA 424RI e 31, ele apresentou, então, uma produtividade bem similar a essas cultivares. Aqui a gente não tem uma análise estatística, porque é apenas, né, o resultado de uma área que é colhida para a gente ver o comportamento ali no ano.
Fazendo, então, um resuminho do que essa cultivar ela tem e traz para nós, né? A gente diz que não é a cultivar que vai, talvez, superar o 24 em todos esses requisitos que a gente conhece, né? Todas as qualidades que ele tem, mas ela é mais uma opção, né, dentro do portfólio do IRGA para cultivar esse Clearfield, que, diferente que nem o professor Paulo estava falando, de milho e de soja, por exemplo, a gente tem, né, um portfólio muito maior, uma possibilidade para escolher, né, as cultivares. Então, dentro do portfólio IRGA, ela entra, então, como mais uma opção para os produtores, onde a gente entra aqui com resistência, né, à Bruzone, e também qualidade, e aliada também a potencial produtivo. A produtividade, então, em termos de produtividade, comparando, né, ela é superior ao 26, mas nos ensaios ela acabou sendo inferior, sendo que o 31 foi o nosso, né, a nossa cultivar com um potencial mais elevado. A qualidade de grãos, tanto ela quanto o 26 e o 31, eles são tops, né, em qualidade. A indústria gosta muito desses grãos, né? Vamos ver agora, a gente vai fazer também ensaios direto com a indústria para ver qual vai ser a resposta da indústria para essa cultivar, que os dados que a gente tem são dos nossos laboratórios de qualidade. Em relação à resistência à Bruzone, né, ela e o 26 também são, como eu falei, o que a gente tem de mais resistente, né, lá no viveiro de Torres. O vigor inicial, tanto o 26 quanto o 26CL, eles são superiores ao 24RI e ao 31. E o atraso de colheita, tanto o 26, o 26CL e o 24RI, são superiores ao IRGA 431CL. Então, aqui a gente tem todas as cultivares com os seus prós e seus contras, né? E aí o produtor tem a possibilidade de escolher o que, né, ele precisa para ter sucesso na safra. Aqui eu só fiz um resuminho, né, para comparar, mas basicamente eles são iguais em tudo. Eles têm um alto vigor, eles são de ciclo médio, são considerados moderadamente resistentes para reação ao acamamento, tem um porte baixo, que é o porte nosso de planta moderna, estatura de planta baixa, a classe dele é longo fino, rendimento de grãos inteiros em torno de 63% e renda de beneficiamento 69%. Peso de 1.000 grãos em torno de 66,3 e o 26, 27,5. Eles apresentam um baixo índice de centro branco, alto teor de amilose, baixa temperatura de gelatinização. Esterilidade também é o que a gente costuma ver, dependendo do local, da safra e da época de semeadura. Atraso de colheita moderadamente resistente, Bruzone na folha moderadamente resistente, na panícula resistente. Reação a ferro moderadamente resistente, o que difere eles é esta questão. IRGA 426CL, resistência a herbicidas do grupo químico das imidazolinonas, ele possui a resistência, já o 26 ele não apresenta. E a questão do potencial produtivo, então, que a gente vem observando um ganho nessa linhagem, então, selecionada, quando a gente compara com o convencional. O que a gente tem feito, então, hoje, com essa cultivar? Agora, a partir da safra 21-22, né, a gente começou a desenvolver os ensaios de manejo, tem alguns ensaios que já estão há mais anos. Por exemplo, qualidade de grãos e atraso de colheita, a gente já vem trabalhando há 3 anos, e elas com resultados excelentes. Ela é desenvolvida lá em Cachoeirinha pelo pesquisador Fernando e pelo Sérgio. O bioclimático, que é desenvolvido pela Jossana, que avalia a questão da época de semeadura, indicando, né, também a questão da época, que fica bem parecido com 431, sendo a primeira quinzena de outubro, até o final de outubro, a época ali preferencial.
mas o que a gente tem observado em um ano, o bioclimático teve um ano, é que essa cultivar ela tem uma certa... ela não tem resistência ao frio, né? Então, nas épocas mais tardias do bio, caiu bastante a produtividade, só que foi um ano de ensaio e a gente tem que observar. Então, a gente, né, recomenda que essa cultivar ela seja, né, não seja plantada muito tarde. A questão da adubação nitrogenada, a pesquisadora Glaciele vem trabalhando, então, já em 2 anos. O que a gente tem é uma curva de resposta parecida com o 24, né? Ela responde bem ao nitrogênio, só que a gente tem que cuidar porque é uma planta que ela tem uma boa quantidade de folhas, digamos assim. Dependendo da época de semeadura e todas essas questões, né? Não só levando em consideração, porque os nossos ensaios são feitos em condições ideais, a gente vai ter que cuidar o manejo, então, de N nessa cultivar. A questão, então, de fracionamento de doses e antecipação da irrigação. A Mara está trabalhando aqui em Cachoeira com esse trabalho. Essa cultivar ela foi muito bem, então, nesses ensaios, né, Mara, de antecipação. Em relação a fracionamento de dose, ela não respondeu à terceira dose, né, Mara? Então, sendo ali 2 doses, principalmente pelo ciclo, aplicando, então, em 2 vezes o ideal, né? Também dados de um ano, né, de pesquisa. A questão da fitotoxicidade do herbicida foi avaliada esse ano, nessa safra, pelo pesquisador Roberto, lá em Santa Vitória do Palmar, que é o local que a gente tem com menores temperaturas, que é onde a gente teria uma interferência, né? Quando a gente junta o frio e o herbicida, a gente pode ter um problema maior, né, de fito. Então, o que o Roberto constatou é que ela é bem resistente, não temos nenhum problema, então, de fito do Kifix com essa cultivar. A questão da estabilidade, a gente sabe que é uma característica que muitos produtores que trabalharam com o 26, eles nos questionam, né, dizendo que o 26 convencional tinha um ano que ele era estável, aí depois ele produzia muito, no outro já não produzia tanto. A gente tem um colega nosso, Daniel, que ele trabalha bem essa parte de estatística e fazendo, então, um apanhado de todos os dados em todas as safras. Ele não achou uma diferença nessa questão da estabilidade. O que ele achou foi mais essa estabilidade sendo influenciada pelo ciclo das cultivares do que, propriamente, o 26 sendo diferente. O que acontece é que cultivares precoces, né, elas tendem a ser menos estáveis do que as de ciclo médio. Essa foi a resposta nesses anos, né, que a gente teve. E a questão, então, de sementes está sendo trabalhada pelo Júlio e o Gustavo, lá na estação experimental, onde eles estão produzindo, né, Flávia, a semente genética para depois vir para o produtor. Então, um último recado do melhoramento geral, de uma forma geral, as nossas perspectivas, então, a curto prazo é o lançamento, então, de 2 cultivares convencionais. Aqui a gente tem essas linhagens, que elas estão em parcelas demonstrativas, e dessas aqui, possivelmente, a gente vai lançar uma de ciclo curto, né, um ciclo precoce e uma de ciclo médio. A médio e longo prazo, lançar, então, as cultivares do sistema de arroz Provísia, e também o que a gente tem tentado acertar dentro do programa é a sincronia no lançamento das convencionais com as tecnologias, tanto do Provísia quanto do CL, embarcado, então, nessas linhagens. Que hoje, por exemplo, a gente está lançando o 426, que tinha sido lançado, né, em 2010. Então, a ideia é fazer um tempo curto entre o lançamento do material convencional e do material, então, que tenha a tecnologia. Bom, agradeço, então, a apresentação. E aqui tem meu contato.
E qualquer coisa, qualquer dúvida, então eu fico à disposição para qualquer dúvida e questionamento. Obrigada. Oi, eu queria saber se o IRGA está desenvolvendo alguma variedade nova, além das existentes, e se tem para lançar ou não. Bom, a gente está com 2 precoces convencionais agora, uma precoce convencional e uma média, para lançar. E a gente está sempre, né, com alguma novidade. Né? A gente tem um programa Clearfield, que a gente toca, que também tem materiais que já estão numa etapa final, mas ainda vão demorar um pouco, né, para vir. E também o programa Provisia, né, que é o que a gente tem hoje de mais novo dentro do programa, que é um programa que iniciou há 3 anos, 3 safras. Então, ainda vai demorar um pouco aí para a gente ter esse material, mas, com certeza, logo, logo vai estar aí, né, disponibilizando mais uma opção aí para o controle de plantas daninhas. Obrigado, Daniele. Agradecendo a tua presença, eu vou chamar aqui a Luana, técnica daqui de Cachoeira, lá da Estação de Pesquisa, para te entregar uma lembrança da 22ª FENARROZ. Obrigado, Daniele.